Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Revenda de imóvel arrematado de forma parcelada. Bom, a arrematação de forma parcelada é um tema muito recorrente e muito importante nos leilões. Nós temos aqui um vídeo no nosso canal em que a gente explica um pouco sobre isso, sobre financiamento e sobre parcelamento, e explicamos que na modalidade de leilão judicial é possível fazer a compra parcelada, um parcelamento com os pagamentos diretamente ao Tribunal de Justiça. Nós falamos de todos os benefícios, então se você quer saber um pouquinho mais sobre o procedimento da compra parcelada, assiste esse vídeo que a gente está deixando aqui para você. E para falar sobre a possibilidade da revenda do imóvel arrematado de forma parcelada, vamos primeiro falar um pouquinho aqui sobre o procedimento registral depois da arrematação. Então, uma vez ofertada ali a proposta no leilão judicial, sendo declarado arrematante, sendo expedida a carta de arrematação, o arrematante levará esse documento a registro e será inserida uma verbação na matrícula do imóvel, informando que ocorreu a arrematação em leilão judicial e que o arrematante é o novo proprietário. Por se tratar de uma compra parcelada, vai ser inserida mais uma verbação. E nessa verbação vai constar a informação de que o arrematante arrematou em leilão de forma parcelada e que, portanto, ele tem um saldo devedor que ele pagará diretamente ao tribunal que determinou a realização do leilão e que, em virtude dessa arrematação de forma parcelada, está sendo instituída a hipoteca judicial. O fato de ser instituída a hipoteca judicial é justamente o ponto de dúvida que interessados e arrematantes têm. Em virtude deste imóvel estar hipotecado, é possível fazer a venda dele? Sim, é possível. Antes de eu te explicar um pouco mais, se você está gostando aqui do conteúdo, já curte esse vídeo e compartilha com alguma pessoa que também vai gostar de conhecer o leilão de verdade. Voltando ao nosso tema, o fato de haver uma hipoteca judicial não impede o arrematante de vender o imóvel. Não impede o arrematante de vender o imóvel, mas ela deve sim ser levada em consideração. Então vamos supor que o arrematante encontre uma pessoa que deseja comprar o imóvel dele, é feita a negociação entre eles e é fechado o negócio. Para que seja possível essa venda, será necessária a baixa dessa verbação. Então o arrematante, então proprietário do imóvel, poderá, por exemplo, quitar o saldo devedor perante o juízo que determinou a realização do leilão e solicitar a expedição de uma ordem de baixa dessa verbação. Uma vez baixada essa verbação da hipoteca judicial, o imóvel estará livre para ser transferido ao nome do novo comprador. E essa situação pode inclusive ser descrita ali no contrato em que estará sendo firmado com esse novo comprador. Poderá ser descrita essa fase em que o arrematante vai quitar com recursos próprios, por exemplo, e que na sequência o imóvel, por força desse contrato, será transferido ao nome do novo comprador, que será lavrada a escritura de compra e venda e tudo mais. Outra situação que pode ocorrer também é que nesse mesmo contrato seja estabelecido que o novo comprador do imóvel vai, por exemplo, adiantar um valor correspondente ao saldo devedor do parcelamento. Nessa situação, esse valor adiantado poderá ser utilizado para pagar uma guia de depósito judicial para que seja colocado no processo dinheiro suficiente para quitar o saldo devedor. Com isso, será determinada a baixa da hipoteca judicial e o restante do pagamento, ou seja, o ágio dessa operação, poderá ser pago pelo novo comprador diretamente ao arrematante que, nesse momento, estará figurando como vendedor. É muito interessante essa situação, porque neste caso o arrematante consegue fazer a revenda do seu imóvel sem nem mesmo ter pagado todo o saldo devedor, sem ter tirado do bolso dinheiro para isso. Ele já coloca essa obrigação contratualmente na figura do novo comprador. E para o comprador não faz diferença se ele está pagando isso para o vendedor, que é o arrematante, ou se está pagando por meio da guia de depósito judicial para quitar o saldo devedor. Então, essa é a forma possível do arrematante revender o imóvel que ele arrematou de forma parcelada.
muitos nos questionam se é possível fazer um financiamento dessa segunda operação, ou seja, uma revenda em que o novo comprador vai tomar um financiamento para pagar essa operação. Dessa forma que acabamos de falar, o arrematante consegue fazer a revenda do bem que ele arrematou, ainda na vigência do seu parcelamento. Com isso, ele consegue quitar o saldo devedor do parcelamento e já receber o lucro da operação, o lucro imobiliário, já ter todo o benefício que ele conseguirá em virtude do desconto inicialmente estabelecido lá no leilão e potencializado pela forma de pagamento parcelado. Além de arrematar com um desconto muito expressivo, por exemplo, com 50% de desconto, nesta situação o arrematante conseguirá fazer a revenda do bem sem ter tirado do bolso todos os valores. É o melhor dos cenários. Essa é a forma mais adequada de revenda de um imóvel adquirido de forma parcelada em um leilão judicial. Mas não podemos deixar de falar sobre a possibilidade de ser feito contrato de gaveta entre as partes. Sabemos que muitas vezes comprador e vendedor formalizam a sua operação por meio de um contrato de gaveta. O contrato de gaveta é um contrato firmado entre as partes ali que não é levado a registro. Essa não é a forma segura e adequada de venda de um bem, mas nós sabemos que na prática acontece. Então, apenas para ficar completo o nosso vídeo, eu vou aqui falar sobre isso. Mas, como eu já disse e repito, essa não é a melhor forma, não é a forma mais segura de se fazer a venda de um imóvel. Na prática, nós temos conhecimento de algumas revendas de imóveis arrematados por meio de contrato de gaveta. Isso normalmente acontece quando o saldo devedor do pagamento parcelado da arrematação não vai ser quitado imediatamente, ou seja, não é possível transmitir o imóvel ao nome do novo comprador. Então nós já vimos aqui situações em que o arrematante, proprietário do imóvel, revende esse imóvel a um terceiro, mas continua sendo feito o pagamento de forma parcelada, seja pelo arrematante ou pelo novo comprador, e nessa situação, a transferência do imóvel ao novo comprador só poderá ocorrer depois de quitado o saldo da arrematação. Então, nessa situação, formalmente e do ponto de vista registral, esse imóvel permanece do arrematante, mas pode ser que, em virtude dessa relação feita por meio de contrato de gaveta, o imóvel já tenha sido negociado e vendido a um terceiro. No momento em que terminar o pagamento do saldo devedor da arrematação, o imóvel poderá ser transferido a esse terceiro. Mas, como já dissemos no início, essa não é a melhor forma de se fazer a transferência, de se fazer a revenda de um imóvel arrematado de forma parcelada. Então, com isso, agora você já sabe que é sim possível você comprar o imóvel de forma parcelada para pagar sem juros e sem análise de crédito, e que você pode fazer a revenda desse imóvel antes mesmo de terminar os pagamentos. E se for fazer isso, faça uma revenda por meio de contrato de forma adequada, pormenorizada, para que não tenha nenhum risco para nenhuma das partes e para que não seja prejudicado o resultado positivo que o leilão proporciona a você, arrematante. Gostou do conteúdo desse vídeo? Quer fazer um comentário? Quer tirar uma dúvida? Quer sugerir uma pauta para os próximos vídeos? Deixa aqui nos comentários. E se gostou do conteúdo, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer o leilão de verdade. Até o próximo vídeo.